Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Soucha, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, Henrique Cristo TV, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henriquecristonaweb@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da terra. Durante décadas, eu sempre afirmo, em 2 continentes e agora ao mundo, através da net, que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Desta afirmação pode surgir muitas perguntas. Mas como assim? Eu estou enfermo porque sofri um acidente? E então fui atropelado, quebrei o braço, a clavícula, alguma coisa que quebrou e está enfermo. Que tem a ver se minha doença não foi casual, foi um acidente? Que tem a ver a enfermidade da alma? Justamente que estavas com a tua alma enferma, estás com a tua alma enferma, vulnerável, ela não permitiu que o mecanismo da intuição, o mecanismo intuitivo funcionasse para que tu evitasse de passar naquele lugar onde ias sofrer aquele acidente. A tua alma estava enferma, tu montasse no teu cavalo mecânico, tua moto, no teu carro, e porque tua alma estava enferma, não tivesse o cuidado de examinar as condições mecânicas técnicas. E se tu tivesses com a alma saudável, se ela não tivesse enferma, tu terias a intuição, a necessidade de ir fazer uma vistoria, às vezes uma coisa simples. Daí outro diz assim, mas peraí, eu estava viajando no ônibus e o ônibus caiu na ribanceira, o motorista dormiu, estava bêbado, ou dormiu, e que tenho eu a ver com isso? O que minha alma tem a ver com isso? Justamente, o motorista dormiu, embriagou-se e derrubou o ônibus. Mas se tua alma não estivesse enferma, tu terias a intuição de não embarcar naquele ônibus. Uma força invisível te impediria, te transferiria, te mudaria a data da viagem até. Daí o outro diz assim, mas eu estava passando numa boa,
numa rua pública, uma rua até calma, e não demora, caio vítima de uma bala perdida, que tem isso a ver com a minha alma enferma. De novo, se tu tivesse saído de casa, como eu recomendo, como eu ensino, pedir ao Pai antes de sair de casa, para Ele te inspirar, te iluminar. De preferência, orar no quarto com a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6. Daí, naquela hora que tu saís de casa, tu sentia às vezes até vontade de ir no banheiro, e podias, porque aí teu mecanismo intuitivo funcionava, mesmo no plano inconsciente. Tu ias passar naquele lugar onde tinha um tiroteio, quando a polícia já estava juntando os cadáveres, e tu já não tinha mais nada a ver com isso. Então, toda vez que tu sai de casa, e toda vez eu recomendo, agora aqueles que debocham, rindo que eu falo, dão muito lucro para o purgatório, dão muito lucro para o coveiro, enfim, para o sistema. Agora, aqueles que me levam a sério, eles, antes de sair de casa, oram ao Pai, daí a alma, se tivesse ligeiramente enferma, ela é reanimada pelo Pai, e daí vai sair para a rua tranquilo, sereno. Quantas vezes uma pessoa é parada numa blitz para se escapar de uma bala perdida, de um tiroteio, que nada acontece na Terra, nada por acaso, nada, não existe nada de acaso. Aí eu vejo quantas pessoas dizerem, quantas bobagens saem da boca de quem tem conteúdo intestinal no cérebro. Ah, mas se Deus existisse, não aconteceria isto ou aquilo, porque Deus não existe. Agora tem uma coisa, né? Não adianta tu orar, não adianta tu invocar o Pai com os olhos fechados nas trevas. Se tu invoca o Pai nas trevas, tu fala com o príncipe das trevas. Se tu queres invocar o Pai Celeste, o Senhor da Luz, então tu invoca com os olhos abertos, mirando o infinito. Aí Ele vê o que se passa e te abençoa. Daí tu pode dizer, mas o Henry disse que Deus é onipresente, então se Ele vivifica cada célula do meu corpo, cada partícula do meu sangue, eu não preciso orar para cima, pedir para o Pai lá em cima. Eu posso orar para mim mesmo, para dentro de mim, já que Ele é onipresente. Uma vez mais, reitero, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e como onipresente Ele vivifica sim cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Mas para invocá-lo, para obter bênçãos dele, tu invoca Ele no infinito, onde Ele reina absoluto, onde não existe livre-arbítrio, lá nem carece disso, onde não tem ar para respirar, não carece de respirar, onde a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, onde eu jamais poderia ir, que dizem que eu fui de carne e osso para o céu, é uma outra invenção, uma falácia. Eu fui ao Pai, sim, em espírito e em verdade, e de lá voltei em espírito e em verdade. Então, todas as tragédias, acidentes, enfermidades físicas e mentais, todas têm início na enfermidade da alma, sem exceção. Inclusive, a hecatombe nuclear, inevitável. Será inevitável? É inevitável porque tem muitas almas enfermas. Muitas almas. Muitas. Um outro dia, hoje não dá, tem muitas perguntas a responder, mas um outro dia eu vou explicar também por que, da parte do meu pai, como funciona face ao neurometafísico sistema, como funciona
a doença que mais aterroriza na Terra. Como funciona? Porque é uma confusão. Ora, pode-se dizer que o câncer é por ficar no sol num horário impróprio, e é verdade também. Ora, o câncer é porque a pessoa se relacionou, a mulher se relacionou indevidamente com o homem, e daí ficou com câncer no útero. É verdade também, pode. É um leque de motivos, mas todos têm a ver com a enfermidade da alma. Porque todos têm câncer. Quem duvidar, é só testar. Todos têm células cancerosas. Todavia, elas não se multiplicam se tua alma estiver saudável. Células cancerosas são células que estão sendo necrosadas, estão em vias de ser eliminadas. Só que elas não podem se multiplicar passando acima das que têm saúde. Isso aí o cientista pode explicar à vontade. Mas um outro dia, hoje não vai dar tempo, eu vou explicar detalhadamente para cada um se prevenir. A doença que mais dá lucro para a medicina internacional é o câncer. E por isso que eu tinha que explicar, tem que explicar também por que está escrito no livro do Eclesiástico que Deus disse que o ser humano deve honrar o médico. Sim, porque Deus sabe que o ser humano fica vulnerável. Deus sabe que o ser humano, no aprendizado da vida, nas muitas encarnações, até ele conseguir transcender e vislumbrar a verdade mística, eterna, ele passa por um processo de purgação muito longo. Então, todos têm, é bom que saibam, e qualquer médico que disser que alguém não tem câncer, não está sendo sincero, porque todos têm, só que não pode, aí é que está o equilíbrio. Ou tem alguém por acaso aqui na Terra que não tem célula? Todos que têm célula, têm células cancerosas também, só que faz parte do equilíbrio. Elas vão sendo eliminadas sem o equilíbrio do corpo, sem produzir um motivo para o corpo fenecer. Bem, eu vou responder as perguntas, mas reitero que um dia, hoje, tenho que responder as perguntas. Vem chegando mais e mais pessoas perguntando, eu só falei sobre isso hoje, porque parece que é apenas uma metáfora quando eu digo que todas as enfermidades, todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Então, tu mantém tua alma sã, e daí teu corpo viverá sã, saudável, são, que tem todas a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Lucas, de Belo Horizonte. Henri, você pretende ter mais quadros no canal? Será que poderíamos ter quadros apresentados pelos discípulos também? Grande é a seara, e poucos os que estão aptos para o labor. E os discípulos não têm tempo, eles estão cumprindo cada um sua missão, sua função. Quem olha de fora assim, não sabe como aqui no reino de Deus, cada um tem sua atividade, tem sua função, e nenhum deles teria tempo para ficar montando um quadro de resposta a perguntas. Até porque meu pai me reenviou a este mundo para esse fim. Agora, é claro que quando alguém interroga algum discípulo, alguém encontra com eles, pergunta, responde. Mas nenhum deles está interessado em montar um programa, e nem que tivesse, não tem tempo. Porque ninguém serve a dois senhores, eu já disse a dois milagres. Então, aqui nesse instante tem vários discípulos e discípulas que estão participando
do programa, porque hoje é o dia do Senhor, hoje é sábado. Então é o dia que, inclusive, nós estamos aqui, porque temos consciência que quando a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente não está trabalhando. Falar do Senhor, para nós, pelo menos para mim e os discípulos, não é um trabalho. Mas só que no dia a dia, cada um tem sua ocupação. Então hoje é o dia do Senhor. Os discípulos têm direito de orar, pensar no Senhor, viver mais recolhidos. E durante a semana, cada um deles está ocupado com o seu ofício, com a sua função, que cada um, Deus aqui na casa do Pai, aqui em Brasília, Deus não escolhe os capazes. Não. Deus, para servir a casa dele, Ele capacita os escolhidos. Eis a realidade, cada um deles tem sua função. É que quem olha de fora não sabe o trabalho que dá, por exemplo, para manter uma comunicação, respondendo perguntas, digitação, e etc, e cuidar aqui da casa do Senhor. É uma série de fatores que quem olha de fora não vê. Mas aqui cada um tem sua função. Imagine até a minha discípula mais antiga aqui, mostra ela lá, mostra. Quem olha ela, se fosse lá fora, estava aposentada, mas ela não. Ela tem uma ocupação muito séria. Ela ia a chefe da cozinha lá durante a manhã. Então, tá vendo? E daí ela com 86 anos, né? Mas tu não queres te aposentar? Tu não queres te aposentar? Não. Tu não queres te aposentar? Eu quero me aposentar? Ele está perguntando. Bom, eu já recebo uma pensão. Não é isso, filho. Entendeu? Deixa pra lá. Não quer parar. Tu quer parar? Não quero parar, não. Quando a pessoa para, ela fica doente. Eu quero continuar o quanto puder. Então, tá vendo? Ora, quando alguém para, adoece. Porque tem que fazer a distinção entre velho, idoso, e velho e ancião. Idoso, velho, está esperando a morte. E ancião está distribuindo conhecimentos. Dando exemplo de vida. Então ela está aí, dando exemplo de vida, muito querida por todos. Então, cada um é cada um. Quando ela falou que ela é aposentada, é no sentido do erário, né? Mas não aqui ela não quer se aposentar. Vamos lá, vamos para outra pergunta. Richard, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Henri, o que significa o sinal que você faz com a mão quando diz que tenham todos a sua paz? Bem, meu pai deixou claro que eu devo fazer assim que a paz seja com todos, tenham todos a paz. Que o número 4 é o número do equilíbrio, da paz. Tem os 4 pontos cardeais, 4 e 4 e 4, tem 4 letras meu nome. Tudo isso tem a ver com o sinal que eu faço que tenham todos a minha paz. Quando eu falo tenham todos a minha paz, estou querendo dizer de forma direta, tenham todos a consciência de meu Pai, que é o Senhor da paz, o gerador da paz. Tenham toda a minha paz, ou seja, a consciência da onipresença dEle, que eu tenho, sem me cansar, ensinado durante longas décadas. Tenham todas a minha paz. Como eu não posso dizer um monte de palavras nessa hora, então essas 4 letras valem, uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras, então elas valem tudo isso. A consciência de Deus, da onipresença de Deus, a paz, a ligação com os 4 pontos cardeais, a paz que seria necessário, que é o ideal na Terra. Por que as pessoas entram em conflito? Por que odeiam? Porque elas não têm a paz. Entende? E muitos, em nome da paz, fazem guerra. Então, quando eu digo que tenho toda a minha paz, eu queria que todos tivessem a minha consciência de Deus, a minha paz. Tenho toda a minha consciência do Pai, da onipresença deles,
que é o gerador da paz. Tenho toda a minha paz, tenho toda a minha consciência do Altíssimo, do Eterno, Senhor da vida, do destino, consequentemente a paz. Tenho todos a minha paz. Bruno, do Rio de Janeiro. Inri, existe alguma maneira de nos livrarmos da roda de reencarnações para podermos viver eternamente juntos de Deus? Ou teremos que continuar reencarnando aqui para sempre? Olha só, está com pressa isso, né? Isso não quer fazer as curvas, quer ir direto, né? Meu filho, essas coisas são tão profundas. Isso de reencarnar e ter que evoluir e reencarnar. Agora, a única maneira de diminuir as inúmeras vezes que tem que voltar, é viver aqui na Terra equilibrado. Quando tu conseguir aqui na Terra te manter equilibrado, sem ter que estar sempre pedindo perdão ao Pai, sempre vendo o resultado de tuas falhas, de teus erros, aí já podes ter dentro de ti a esperança, a convicção, a certeza de que terás que voltar menos vezes aqui para saldar débito. Isso não depende de uma resposta, sim depende de ti, de como tu vives o dia a dia, agora, o aqui e o agora. Aí tu vais te equilibrar e podes sim. Isso tudo lá no teu plano subconsciente, não sai por aí dizendo, agora eu sei o Inri disse, agora eu sei que eu vou ter que voltar menos vezes aqui porque eu vou virar santo. Não. É o aqui e agora, é o e sim não que vai fazer a diferença. Entende? Então tudo depende da tua conduta. Responda a tua pergunta da forma que tu precisas ouvir. Mostre perante a humanidade, perante os teus, o ambiente que tu vives, principalmente perante o Altíssimo que é onipresente, tua sapiência, teu esforço para seguir dentro da lei. Então, também te digo, tenhas minha paz, filho, tenho toda a minha paz. Antônio, de Moçambique. Já pude ver este ano, pela primeira vez, alguns dos seus debates na televisão. Você realmente se considera Cristo que morreu pelos pecados da humanidade? Ou profetizado pelo Isaías 53, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum? Tudo que Isaías profetizou sobre o Filho do Homem se cumpriu comigo há 2000 anos e agora de novo. Então é claro que inclusive aproveito o ensejo desta pergunta para dizer àqueles que se tornaram fanáticos e saem por aí gritando aleluia, sangue de Jesus tem poder, aludindo ao meu nome antigo obsoleto Jesus, que se eles fossem se aprofundar mais no meu passado, fossem ler a Bíblia sinceramente e com a ajuda do Pai, eles compreenderiam que eu, Inri Cristo, e há 2000 anos Jesus, de Nazaré, vivi até os 30 anos com o nome de Emmanuel, como está escrito em Isaías 7, versículo 14. Até aprender a separar o mal do bem, como está lá escrito. Os 13 anos, dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz onde estive experimentando as misérias do mundo, conhecendo as fraquezas. E só depois do jejum que eu tive que assumir, obviamente, por inspiração do Pai, um nome novo na época, Jesus, porque então já tinha transcendido, já tinha repudiado a oferta do Império do Mundo que o maligno me fez.
Daí eu pude cumprir aquela minha missão consciente. A missão naqueles dias, consciente da brevidade e dando ainda preparação psicológica e espiritual nos filhos que me ouviam, de que eu teria que ir para o Pai. Eu disse, ainda um pouco me vereis, outra vez um pouco e não me vereis, pois, porque vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade. Eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora, eu falei. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo por sua própria conta, e sim dirá tudo o que tiver ouvido, que eu ouço do meu Pai. Ele me glorificará, disse eu, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu, disse. E quando eu disse receberá do que é meu, eu estava aduzindo principalmente as minhas vestes, túnica, manto, sandália, que meu Pai me impôs que eu reassumisse para reavivar a memória dos filhos de Deus, para ver que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre, e não me curvo, não me inclino ao modismo. Hoje, os espevos, os ignorantes, consideram minha indumentária de modé, mas eu continuo obedecendo a meu Pai, e ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu trafeguei sobre a terra durante longas décadas, sempre com a indumentária de outrora. Algumas vezes chegaram a me questionar, lá em Madrid, quando me detiveram naquele preciado, disseram, onde estás ubicado? Eu disse, no Hotel Regente. Vamos lá, vai trocar de roupa para ir diante do chefe. Digo, não tenho outra vestimenta, essa é a minha vestimenta. Aí comecei a falar, eles perceberam o equívoco, mas 10 da tarde. O povo viu, já fui lá, e chegando diante do chefe da Guarda Nacional, disse assim, me inquiriu, eu expliquei, ele disse, em Espanha Cristo pode falar onde quer, ele disse. Na Espanha Cristo pode falar onde quiser. E daí meu pai disse que agora já estava a minha missão cumprida ali em Madrid. Foi quando fui para Lisboa falar ao povo na Praça do Rocio, onde me receberam com muito amor. Bem, então vejam bem, meus filhos, eu estou aqui na condição do Pai que Ele me enviou. Isaías, tem várias passagens de Isaías que fala de mim, que mostra a minha volta, e que quem ler mais atentamente vai perceber que tudo que lá está escrito não aconteceu dominando tudo, que tem uma parte que está acontecendo até agora. E no Antigo Testamento tem várias passagens que falam da minha volta aqui. Só que quem usa a Bíblia como desodorante debaixo do braço não vai entender. A Bíblia é sim, continuo reiterando, um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Que só com a ajuda do Pai, com a anuência do Altíssimo, é que alguém pode compreender os mistérios que nela contém. Então não é para ser lido como um romance, ou como alguém que não tem o que fazer. Vai carpir um lote quem não tem o que fazer. Agora, para ler a Bíblia atentamente, tem que ser com a ajuda do Pai. Então, respondendo a pergunta dele, não só isso, mas bom que quem não viu ainda, vá lá na Bíblia ler depois, no programa, Isaías 7, versículo 14, onde está escrito, aquilo que ninguém sabe o que eu fiz dos 13 aos 30 anos, lá está explicado. E para decepção dos fariseus evangélicos, que dizem aleluia, aleluia, São Jesus tem poder, e que não sabem explicar onde estive dos 13 aos 30 anos, meu pai mandou que eu emitisse uma circular intitulada Emmanuel, onde podem ver a vida de Cristo dos 13 aos 30 anos a 2000 anos. Quem quiser pode procurar, está na minha página, henriquez.org.br, henriquez.net. Tem todos a minha paz. Renan da Silva Fontes, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olá, Henri, tudo bem? Eu gostaria de saber se é possível a
haverá a Terceira Guerra Mundial? É inevitável, está ensaiando. Por enquanto estão ensaiando conforme eu vaticinei há 2000 anos. Me perguntaram qual era o sinal da tua volta. Me perguntaram. Eu disse, quando vejo falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores. E então vereis o sinal do Filho do Homem, o sinal que dá para ver agora na net em qualquer parte do mundo. Todavia, na ocasião, não me foi dado a dizer que iam criar pestilências em laboratório. Tive que ser muito direto. Hoje todos que raciocinam sabem que tem pestilências criadas em laboratório. Porque o maligno atua em todas as áreas. Até mesmo na ciência. Tudo tem o lado positivo e negativo. Então a guerra é inevitável. Agora, todavia, ainda não é amanhã. Volta e meia alguém sai por aí dizendo que tal dia vai ser a guerra. Não. O dia e a hora eu não posso dizer. Já há 2000 anos eu expliquei que não posso dizer o dia e a hora, porque nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai. Aliás, é para o bem da humanidade, disso que sobrou da humanidade. Os que raciocinam lerdamente, lentamente, pensam que a humanidade, os habitantes da Terra, são 7 bilhões de pessoas. Mas não é, tem muito mais. Muito mais. 7 bilhões são os que foram cadastrados, foram registrados. Então, não tem condições de viver na Terra, vida com saúde, paz, educação, uma grande quantidade desta. Em falando-se de guerra, rumores de guerra, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, etc. Certa feita lá em Curitiba, um indivíduo me disse assim, mas guerra sempre houve, fome sempre houve, tempestade sempre houve, inundações, pestilências sempre houve. Isso não tem a ver com o sinal do fim do mundo e da tua volta aqui na Terra. Sempre houve guerras, tempestades, inundações, pestilências, só que nunca, tudo numa ocasião só. E agora podeis ver, até não dá mais nem vontade de ligar a televisão, eu assisto porque sou obrigado. Eu assisto porque sou obrigado a assistir noticiários, para me manter atualizado, para ter consciência do que está acontecendo. Mas não dá vontade de assistir hoje em dia, de tanto que essas notícias horrorosas pipocam daqui a acolá. E de tanto ver também da barbaridade do que vai dentro daquelas cabeças que estão no comando. O horror de ver as intenções, o que tem lá dentro escondido. Que outrora um governante assumia a cadeira do poder, pensando em fazer o bem, em prosperidade, em organizar a vida social na Terra. Agora não, ele tem dois pensamentos. Um, como fazer para garantir e proteger a família dele, e o outro, quais são as maquinações que vai fazer para ou atacar ou se defender dos ataques. Quem quiser raciocinar, que raciocine. Ninguém é obrigado. Eu já sei, inclusive tenho consciência que a maioria esmagadora não raciocina. Só diz amém, amém a todas as imbecilidades que são vomitadas pela mídia, mas raciocinar é um privilégio de poucos. Aí não venham dizer o INRE está negativo, isso o INRE é negativo. Não, o INRE é sincero, é autêntico. O INRE fala o que vê e sente. É isso, já que me fizeram perguntas, está aí a resposta. Tem todos a minha paz. Onassis de Manaus. INRE, em breve será lançado o filme de Jean Willis sobre Corpus Christi. O documentário revela Jesus e seus discípulos como gays. O que você acha do lançamento desse filme? Podem lançar o filme que quiser, com o teor que quiser.
dizendo o que quiserem. Entende? Cada cabeça tem um conteúdo que o titular aceita. Então, se lançarem um filme assim, e tiver quem creia nessas coisas, quem, digamos assim, até se deleite, envolvendo o comportamento sexual, e daí? Podem pensar o que quiserem. Eu vejo, eu sei de quem estão falando, sei tudo o que está acontecendo aí. Meu pai me mostrou. Então, agora vamos lançar um filme. Né? Lançar um filme. Procure imaginar, meus filhos. Lançar um filme bem elaborado e tudo, cujos personagens sejam todos ratos, crocodilos, serpentes, escorpiões, e até porque não urubus. E vamos a dizer que esse filme é que consiste a população do Brasil, é isso aí. Quem quiser crer, não é verdade? Vós que sois brasileiros e me ouvis, sabeis que mesmo que desse um filme desse, só os debilóides queriam crer que aquelas criaturas rastejantes eram os integrantes do Brasil. E assim também, se fizerem um filme, dizendo, já falaram tantas coisas, já disseram tantas coisas, até serve, esses filmes horrorosos que fazem sobre o meu passado, até servem para os seres raciocinantes fazerem a comparação. Esses dias, inclusive, eu estava comentando que fizeram um documentário, inclusive internacional, vieram aqui me filmar, me entrevistar durante uma semana, a TV da Noruega, e lá colocaram outros cidadãos, outros seres humanos de diferentes países se dizendo Cristo. E eu considerei muito relevante. A TV da Noruega veio aqui, fez esse documentário, eu considerei muito relevante. Até um livro fizeram sobre isso. Colhendo o depoimento de um japonês, de um político japonês, de dois africanos, de um inglês. Inclusive o inglês se veste até vestido de mulher, tudo direitinho, diz que ele é dos dois lados. Eu considerei relevante. Porque quem vê esse filme, já que colocaram, me interrogaram, me entrevistaram, colocaram lá, quem vê a diferença entre eu e eles. É uma chance dos seres raciocinantes fazer a comparação. Eu estou há muitas décadas enfrentando cobras e lagartos em todos os continentes, agora em todos os continentes, via net, porque está previsto que todo olho me verá, e através da net, obviamente. Estou esses anos todos, e esses que estão aparecendo aí, por exemplo, tem um lá da Sibéria, que ele era um oficial da guarda comunista. Quando caiu o muro de Berlim, ele ficou desempregado. Então ele tinha que, por acaso, entre aspas, se aflorou nele a antiga identidade dele, ele teve uma visão de quem ele era, que ele era o Grigor Rasputin. Daí, mas como não pegava bem dizer que ele era o Grigor Rasputin, ele pegou e disse que é Cristo, Messias. E qualquer um pode ver, fiz até um documentário mostrando, comparando ele, me fizeram pergunta e eu respondi, comparando ele no tempo de Rasputin e nos tempos atuais, que ele era o Messias da Cesarina, e agora ele é o Messias daqueles que vão lá com ele, depois que o muro de Berlim caiu. Então, pronto. Eu acho muito bom que haja isso, assim faça a comparação. Não, nenhum desses que eu acabei de citar agora viveram as décadas que eu vivi falando nas praças públicas, nas televisões, tanto aqui na América Latina como na Europa. Nenhum deles. Eles ficam lá, na toca deles, né? E ficam, que sejam felizes. Afinal de contas, se alguém estudar profundamente, antropologicamente, biologicamente, a história da humanidade, vai ver que sempre teve alguém querendo imitar alguém, alguém querendo dizer que é alguém. E na minha condição, é claro
que só por ordem de meu pai que eu digo quem sou, porque se eu não dissesse quem sou, aí sim a humanidade toda teria direito de descrer de Deus, teria direito de dizer Deus não existe, porque prometeu que ia mandar o filho de volta aqui, não veio, estamos ao léu. Mas eu vim, voltei, fui expulso de alguns países, do Paraguai, da Venezuela, da Inglaterra. Fui rejeitado muito. Aí outra coisa, eu previ já há 2000 anos da parte do meu pai, eu disse que quando eu chegasse aqui, eu seria a priori rejeitado por minha geração. E fazem muitas décadas que eu estou sendo rejeitado por minha geração. Está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35. Depois do programa, quem quiser conferir, lá está lá. Que assim como foi nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se núpcias até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Igual também com Sodoma e Gomorra, eu falei. Assim será. Então não é uma coisa passada. Eu falei do futuro, há 2000 anos. Então, está tudo previsto. Também está previsto: prepara-te para receber-me, porque virei a ti como um ladrão, não saberás a que hora virei a ti. Apocalipse 3, versículo 3. E eu entro na casa de muitas pessoas nesse instante que estão até com raiva. Não queriam nem que eu tivesse entrado. Assim como um ladrão. Mas só que eu não entro para roubar. Eu entro para doar, para conceder da parte do meu Pai a luz, a sabedoria. Então não tem, tudo está previsto. Tudo está previsto sobre minha volta. E eu, prestai bem atenção, porque eu sou coerente na obediência ao meu Pai, sempre que possível, sempre que Ele me inspira e me mostra o que eu devo proceder, eu faço, com clareza. Eu fiquei 24 anos sediado em Curitiba, porque ele disse que eu não podia vir para Nova Jerusalém, que é aqui em Brasília, enquanto eu não fosse reconhecido oficialmente pelas autoridades federais, as autoridades judiciárias. Sobrepujei um processo de falsidade ideológica que me impuseram durante mais de uma década. E no dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades judiciárias declararam que, através de um venerando acórdão, que meu nome eu tenho direito de usar, Henri Cristo, nos documentos. Isso nenhum desses que se dizem Cristo passou por isso aí. E por que eu não fugi? Por que eu não me escondi? Porque eu sou. Quando fui interrogado pelo Dr. Reginaldo Silva Araújo, ele me interrogava lá na Polícia Federal de Curitiba, dizia assim: os mistérios de Deus são insondáveis, doutor. Só dizia isso, que eu vi que ele não podia ver, ele estava certo para as coisas de Deus. E eu não tomei um sumiço, não. Eu fiquei lá, debatendo, discutindo com os donos de caprichos que vinham lá, me convidavam, faziam uma mesa com vários lobos travestidos de ovelha, me convidavam e eu era obediente ao meu pai, obrigado a ir e a aceitar e responder perguntas. E muitos desses debates estão aí na net, para quem quiser ver, ainda vão me ver lá com 30 e poucos anos, para ver quantos anos fazem que eu remo contra a maré satânica. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser ouvir. Claro que as pessoas têm direito de ser vulneráveis, têm direito de ser fraca da cabeça, deixar entrar ar contaminado na cabeça, tudo isso é possível. Só que o Filho do Homem não pode, ele tem que continuar cumprindo a vontade do Pai. É isso que eu estou fazendo aqui. E quando ele disse que chegou a hora que eu tinha vindo para cá, eu vim sem pedir licença para ninguém. Me despedi de todos, fui convidado até a despedir-me na maçonaria dos maçons, porque eu não sou maçom, mas como eles sempre foram muito corteses comigo, eu fui lá e me despedi, dei um sermão lá durante umas 2 horas, respondi perguntas,
e lá no Grande Oriente do Paraná. E vim para cá. Não tem nada a esconder de ninguém. Sabe o que é viver vida pública? Vida pública quer dizer que não tenho o que esconder. Estou aqui. Essa é a vontade do meu Pai. E eu obedeço Ele. E cada um pense o que quiser. Deixo à vontade. Agora, eu sou obediente ao meu Pai. Eu estou aqui só para cumprir a vontade dEle. Lembrem-se disto. Os donos de cabresto, esses dias eu vi na net, me mandaram um pacote com enorme quantidade, 10 os templos maiores do Brasil. E eu não posso dizer agora o que o Senhor vai, por que o Senhor permitiu que construísse esses templos. Mas no dia certo e na hora certa eu vou dizer. Esse é um mistério. Um dia eles serão muito úteis, esses templos. Não para orações espúrias. Mas um dia vão ser muito úteis. Quem quiser meditar, medite. Porque o Senhor, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Por enquanto estão lá, fazem festas e arrancam o dinheiro do bolso do povo e se vangloriam que cabe 10 mil, 15 mil ou 20 mil pessoas dentro daquele palco, que na verdade é um matadouro, onde eles matam lentamente a espiritualidade dos que lá vão. Sempre aleluia, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Pronto. Usando meu nome antigo, obsoleto, para espoliar os infelizes. Mas também vi na internet que existe um número muito grande de pessoas que estão abandonando as igrejas. Vi na internet também. São milhares. E então algumas dessas pessoas estão abandonando as igrejas porque escutaram eu dizer aqui, e outros vão escutar ainda, que o lugar de orar, de ter um colóquio com o Pai, é no quarto com a porta fechada, em casa. Lá onde ninguém vai enfiar a mão no teu bolso, querer chantagear o teu dízimo. Na tua casa, no teu quarto, fecha a porta, como eu disse em Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que te faz e te abençoa. Então, quem leva a sério o que eu ensinei, estes sim são verdadeiros cristãos. Agora, aqueles que vão ouvir a barulheira nas igrejas, aliás, nesses depoimentos que eu coletei, que eu vi, de que estão abandonando as igrejas, os ex-evangélicos que estão se escapando do cabresto, dizem que não suportaram mais barulho, outros dizem que não suportam mais ver, só falar em achaque de dinheiro, outros viram, enxergaram que existe um teatro uns gestos teatrais para enganar. Estão se acordando. Outros perceberam o descaramento dos lobos, que muitas vezes se esquecem de botar a pele de ovelha e aparece como lobo. Coisa assim. Às vezes chegam lá com a cara limpa e opa, um lobo. Aí então, quem mais pode fugir? Eu estou falando metade metaforicamente, quem quiser entender, entenda. Bom, de qualquer maneira, tem mais para mim possível. É que esse assunto aí, às vezes me obriga a alongar um pouco mais, porque é um assunto muito delicado. Tenho toda a minha paz. Fernando, de Goiânia, gostaria de saber, finalmente, qual é o dia santo, o sábado ou o domingo? Bom, sábado é o dia do Senhor. Então é santificado pelo Senhor, como hoje. Hoje é o dia do Senhor. E o domingo é o dia santo de São Constantino, entende? Que é o dia dele. O Constantino, o imperador Constantino, que instituiu o domingo como dia dele, pensando Deus. Agora, o dia do Senhor é sábado. Está na Bíblia, até nos 10 mandamentos está lá. Tu guardarás o meu sábado. E o Senhor não mandou ninguém mudar. O imperador Constantino, ele deu um golpe muito bem dado e quem caiu, caiu. E ele conseguiu. E o que eu acho mais interessante, que todas essas igrejas fundadas depois de Lutero e de Calvino,
que até falam contra Roma, contra a medida do Apocalipse 17, todas elas obedecem a Constantino. Essa é a parte interessante, que ela obedece, fazem reverência, ajoelham-se diante do Constantino todo domingo. Ficou. O dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor, é sábado. É o dia que Ele abre as cataratas do céu para derramar as bênçãos dele para aqueles que guardam o dia dele, que Ele colocou, está exposto na Bíblia N vezes. Guardar os meus sábados. E os 10 mandamentos do Antigo Testamento, do Senhor, é o 4º mandamento, né? Quarto. Eles mudaram lá. Botaram, não sei nem, os que se dizem cristãos, colocaram... guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Não estou muito bem. Cada um baboseira, cada um veste a camisa que pode. Então, é deixar bem claro, já que me fez a pergunta, que o dia do Senhor, o dia sagrado do Senhor é sábado. Inclusive, quem quiser se aprofundar mais nisso, pode procurar na minha página, henriquez.org.br, onde tem uma circular intitulada O Sábado, não tem? O Enigma do Sábado. O Enigma do Sábado circular, para quem quiser entender. Porque aí eu não preciso me alongar tanto aqui. Depois do programa, anote aí, pega uma canetinha e anote. Depois do programa, tu vai lá e vê. O título é O Enigma do Sábado. Para frente, claro que hoje em dia ninguém mais pega canetinha, né? Eles clicam, né? Mas pega uma canetinha lá e anota. Enigma do Sábado. Tenham todos a minha paz. Ibrahim, do Canadá. Sendo o sudário de Turim verdadeiro e contemplando a imagem de Jesus após a sua morte, por que não existe menção do sudário no Novo Testamento? Sendo ele a prova real da ressurreição de Cristo, por que nenhum dos apóstolos fez menção dele em seus relatos? Porque descobriram o sudário bem depois de elaborar o Novo Testamento. Então, o sudário foi uma descoberta divina. Um dia toda a humanidade vai entender. Já lançaram muitas dúvidas sobre o sudário. Um cientista diz uma coisa, outro, mas agora, recentemente, as pesquisas mais recentes, inclusive expostas para quem quiser ver no meu site, as mais recentes comprovam a legitimidade, a autenticidade e a ancianidade do sudário. Que teve um equívoco há uns décadas passadas, de que o sudário teria sido feito na Idade Média, mas daí depois novos estudos constataram que o tecido que usaram para fazer o carbono 14 foi de uma ferida que tinha no sudário, porque ele tinha sofrido uma queimadura, houve um acidente, e um pedaço de tecido que tiraram para fazer a pesquisa foi deste remendo que foi, sim, na Idade Média elaborado. Então, quem quiser entender, vai lá melhor estudar. Mas não agora, espera terminar o programa, daí você vai lá estudar à vontade, se quiser, está lá. Tem N matérias explicando que não é da Idade Média. E não carece também de ser explicado nem por mim, nem por ninguém, porque o que é e o que não é, não é. Imagine se carece de dizer que o sol é sol. Não, por mais que todos os céticos, incautos, imbecis e idiotas da Terra viessem a dizer que o Sol, não existe, dissesse isso de noite, porque não dá para ver ele de noite, mas no dia seguinte ele aparece e todo mundo vê que ele é. Por mais que disseram, quase quase mataram Galileu por ele dizer que a Terra girava, mas não mudou nada. O fato de terem ameaçado ele de morte, e não mudou, a Terra continuou girando. Assim como o sudário continua sendo sudário, o fenômeno que aconteceu no tecido. E não precisa ir muito longe para entender o que aconteceu com o tecido. Quando alguém tem um passamento, normalmente é um passamento assim, abrupto, um passamento num momento de violência, então emana do corpo deste alguém uma energia
É por isso que está na Bíblia escrito que não se deve tocar no morto, que quem tocar no morto fica impuro até o dia seguinte. Porque aquela energia que emana do corpo na hora do passamento, quando é um passamento, principalmente um passamento assim de violência, ficou no sudário, que era o lençol que me envolvera. Quem quiser crer, creia. Tem nada a ver. Inclusive, quero deixar bem claro para todos os que me ouvem. Eu não dependo que ninguém creia que eu sou Cristo. Ao contrário, aqueles que apenas creem que eu sou Cristo estão sempre vulneráveis, sempre na corda bamba. Só tem segurança plena aqueles que sabem quem sou. É estupefato conheci pessoas que já me serviram, que já estiveram comigo, que não se pode imaginar até porquê, que depois comeram um pote de maionese, se embriagaram e hoje estão em dúvida. Existe? Não, eu tenho, por isso que eu identifico cada um que vem na minha presença. Tem pessoas que às vezes me amaram e tiveram comigo, mas de mente fraca. Daí elas fazem homenagem a Freud. Quando elas se afastam um pouco de mim, elas homenageiam Freud, porque Freud disse que o homem é o fruto do meio. Daí elas sofrem o fenômeno da massificação, sabem, minhas filhas? E daí elas... Teve um que ficou 1 ano longe de mim. Daí eu disse, meu filho, ele foi lá na igreja do Pedir mais cedo, ficou 1 ano lá, foi levado pela mulher. Daí quando ele voltou, meu filho, por que voltaste? Que ele era muito chegado, que Deus o tem em sua santa paz, agora já viajou. Depois ele se tornou, voltou forte, sólido. E ele disse assim, eu fiquei lá, olhei, eu vi eles falar, Jesus, Cristo, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, e não te via lá. Tu não estavas lá. E eu percebi esse vazio. Eu percebi os teatros que eles fazem lá, as malandragens, as maracutaias. Aí ele vem aqui, a palavra-chave que ele disse que eu nunca vou esquecer, a frase inesquecível. Depois que a verdade entra, disse ele, não tem mais como tirar. Não tem mais espaço para nada. Como é que ele falou? Depois que a verdade entra, não tem mais espaço para nada. Isso, foi o que ele falou. Então ele foi lá apenas arrastado pela mulher que essa sim era evangélica. E daí ele, 1 ano depois, se acordou, se despertou e se tornou ferrenho até o fim de seus dias. Até no dia do passamento pediu uma bênção para viajar. Para o além, é claro. O nome dele, não deixo de dizer, o nome dele era Armando. Humberto Armando. Era meu filho do coração. Então estou dando um exemplo de muitos casos. As pessoas daí que sofrem o fenômeno da massificação, no caso dele, foi levado pela mulher, que era evangélica. Aí ele ficou 1 ano lá, entende? E claro que quando a pessoa fica 1 ano longe e era muito chegada a mim, falando, escuta, o que aconteceu contigo, meu filho, onde é que tu estava? Né? Já que ela consegue falar comigo em audiência. Daí ele disse, foi o que aconteceu. Que eu tenho um carinho muito grande por ele, que ele me fez obras maravilhosas, entre as quais esse cantil que eu uso. Um dia eu falei para ele que eu precisava, isso há 20 anos atrás, que eu precisava de uma botelha prática para usar quando tivesse com sede. Foi ele que descobriu lá em Curitiba para mim. Tá? Uma lembrança sublime que eu tenho dele. Ele era uma pessoa do bem, tinha sido fiscal da prefeitura, tinha sido militar, e só que ele, na fraqueza da carne, ele cedeu durante 1 ano. Então estou dando um exemplo, que uma pessoa pode saber quem sou e